Bom, por fim, essa última etapa histórica da ética, a gente vai falar um pouquinho sobre comunitarismo. O que é comunitarismo? Na verdade, eu não vou identificar nenhum autor, tá, em especial, mas um conjunto de autores que criticam o individualismo contemporâneo. Basicamente, criticam o liberalismo enquanto comportamento, enquanto forma de ética. Ele é, de certa forma, uma réplica aos efeitos do liberalismo, tá? Uma réplica no sentido de resposta aos efeitos do liberalismo. Não é comunitarismo no sentido de União Europeia ou de União Global, é de viver em comunidade, da necessidade do ser humano viver e se preocupar dos deveres que o ser humano tem com a sua comunidade, do local onde ele está inserido, do local onde ele está localizado, como eu costumo falar. Então, é uma réplica a quais efeitos do liberalismo? Ao individualismo não solidário, ao desapego afetivo, à desvalorização dos laços interpessoais, perda da identidade cultural, basicamente o que a gente realmente nota acontecendo no mundo atualmente. É um, é um regresso às pequenas comunidades, ao núcleo familiar, ou à importância de certas conexões. Quando nós perdemos essas conexões, nós perderíamos valores que são importantes. Alan Buchanan ele resume as críticas comunitaristas em basicamente 5 pontos. São críticas ao liberalismo, tá? Os liberais desvalorizam ou negligenciam os compromissos com a própria comunidade. Daí eles retomam aquelas ideias dos gregos da comunidade como necessária à vida boa dos seres humanos, a ter uma vida digna, ter uma vida feliz e plena. E ele diz que o liberalismo acaba com isso, o liberalismo político. O liberalismo menospreza a vida política. Para que serve a política? Ele vê como meramente instrumental, e não como algo com participação política, como algo em prol da comunidade. Para quando a gente pensa em política hoje em dia, se eu falar para vocês que eu quero entrar para a política efetivamente, quero me candidatar, o que provavelmente vai vir, a primeira coisa que vai vir à cabeça de vocês, infelizmente, é que eu estou buscando algum interesse pessoal. Ninguém vai pensar imediatamente que o meu objetivo é em prol da comunidade, é em prol de ter uma comunidade feliz, uma comunidade plena. Infelizmente, a associação que nós fazemos contemporaneamente à política é predominantemente negativa. Terceiro ponto, o liberalismo não dá importância a compromissos que não são contratuais. Então, tudo que não está contratualmente previsto é como se fosse irrelevante. E muitas vezes, quando eu penso em termos de direito, a gente fala em aula em termos de direito e a gente debate questões jurídicas, a preocupação é: mas está na lei? Mas tem previsão contratual? Como se isso por si só fosse o único valor relevante na vida social. Estar escrito, estar positivado, seja num contrato privado, seja na legislação. Todo o resto é permitido. Também não reconhece que o sujeito está instalado nos compromissos e valores comunitários que constituem ele. Eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro, eu nasci com uma determinada cor, uma determinada altura, infelizmente. Infelizmente é quanto à altura, tá? O resto não tem problema. Isso não é uma escolha minha. Eu não escolhi nascer onde eu nasci, como eu nasci. E a política liberal não pressupõe que todo mundo tem as mesmas possibilidades de escolha, as mesmas possibilidades de vida. Por fim, exalta a virtude da justiça como a primeira virtude das instituições sociais. E ele fala que, na verdade, a justiça é uma virtude reparadora, porque alguma coisa deu errado, né? A justiça, e se nós pensarmos em termos de poder judiciário, por exemplo, quando é que a gente precisa do poder judiciário? Quando é que a gente precisa que se efetive justiça? É quando a gente não conseguiu resolver de outra forma. E aí, seja poder judiciário por si próprio ou justiça como uma ideia de reparação mesmo.
recuperar alguma coisa que foi perdida, de repor um vínculo que se perdeu, que se rompeu. Então, algum problema na comunidade que não conseguiu ser resolvido. Uma instabilidade na comunidade. E um outro autor, Michael Walzer, apresenta 2 argumentos contra o liberalismo, que são mais objetivos, assim. Consagra na teoria um modelo associal de sociedade. A ideia de que as pessoas vivem isoladas numa bolha e que, com seus próprios méritos, elas vão alcançar o que querem simplesmente de forma isolada. E que dá muito valor aos seus direitos inalienáveis, mas direitos esses que são egoístas, né? E também que a teoria liberal desfigura a vida real, porque ninguém é efetivamente isolado no mundo, isso é uma verdade. Então, esse pressuposto teórico de que nós poderíamos colocar, por exemplo, viver sobre partirmos todos do mesmo ponto, com situações iguais e que teríamos condições iguais, ele não é realista. Isso não é a verdade, né? Nós nascemos num determinado local, os nossos amigos, por mais que nós possamos escolher algumas coisas, eles estão localizados próximos da gente, eles foram escolhas razoavelmente pré-determinadas pela nossa condição. Eu não tenho nenhum amigo chinês, eu não moro na China. Nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, então a gente tem uma margem de escolha pequena para isso, a gente recebe isso pronto. E eles apontam também 4 tipos de mobilidade típicas do liberalismo e criticam essas mobilidades, né? A questão da mobilidade geográfica. Eu, por exemplo, e como muitos de vocês, não são daqui, não são de Florianópolis. Vieram para cá porque tinham, enfim, por N motivos, né? Eu vim para cá para estudar, para trabalhar. Algumas pessoas vieram porque queriam morar na praia. Não que morar na praia não seja um atrativo por si só, né? Mas nós temos uma mobilidade e nós nos desgarramos muito dos costumes e dos hábitos. Eu converso com meu pai, por exemplo, ele pergunta: assistiu o jogo ontem? Que jogo, né? Nem sabia, nem estava acompanhando. E ele, né, não se dá conta assim, não, mas passou na TV aberta ontem. Eu, não passou. Não passou aqui, porque aqui passa outro tipo de jogo. Então a gente vai se desgarrando de algumas coisas. A questão da mobilidade social, os filhos não vão ter necessariamente a mesma situação dos pais, então nós não vamos herdar todos os costumes, nós perdemos os costumes, as normas, o modo de viver. A mobilidade matrimonial, que é uma característica também do Estado liberal, as pessoas podem se separar, casam-se novamente, existem famílias que são separadas, né? Existe uma deterioração da comunidade familiar. E a mobilidade política. A gente vive num Estado democrático, mudam-se as lideranças, mudam-se as ideologias políticas e existe um risco de instabilidade institucional, porque a gente não tem uma política constante. Eu imagino que tem muita gente que está olhando assim, tá, não concorda com essas mobilidades, não é essa a questão. Eu estou apresentando uma teoria, uma contraposição a esse modo de viver. Mas, para uma visão liberal, que é uma visão que é intrínseca à nossa forma de pensar, nossa forma, quer dizer, da maioria das pessoas, né, num espaço democrático, essas mobilidades representam a consagração da liberdade e a busca da felicidade. Quer dizer, como é que eu vim para cá para tentar ser feliz? Não foi por uma obrigação. Né? Eu mudei para cá por isso. Se as pessoas se separam, porque elas estavam infelizes. Se as pessoas não seguem o modo de vida dos seus pais, é porque entendem que tem um modo de vida melhor. E qualquer tentativa, isso é absolutamente verdade, né? De reduzir essa mobilidade exigiria uma repressão do Estado. O Estado teria que intervir na minha vida e dizer, não, por exemplo, o divórcio não pode acontecer. Como já interviu. Interveio. Qual é a resposta do comunitarismo? Ele seria uma resposta ao descontentamento provocado pela percepção desse desarraigamento. É um sentimento de perda. Porque nem sempre as pessoas desejam mudar de cidade,
Às vezes elas mudam de cidade por necessidade, porque precisam de um emprego melhor, elas acabam perdendo uh, o convívio familiar, acabam perdendo o convívio com a sua cultura, e não porque desejavam, mas porque precisavam. E o comunitarismo ele questiona isso, ele questiona essa necessidade de mudança, essa necessidade de se perder vínculos. Basicamente, o que seria o comunitarismo? Ele não é efetivamente uma teoria ética no sentido de um modo de vida ou que seja possível se levar. Ele é mais uma resposta mesmo, uma tentativa de contrabalancear o movimento liberal, né? De tentar colocar alguns limites no movimento liberal. Então, o que seria um caminho do meio que eu coloco aqui? Evitar esse liberalismo que propõe uma desvinculação com todos os compromissos comunitários e evitar também ideias coletivistas de que a gente deve servir incondicionalmente à comunidade, que nós devemos, estamos com uma dívida eterna aos nossos pais, ao modo de vida deles, ou ao nosso país, ou seja o que for. Nada se sobrepõe à nossa individualidade, ao mínimo existencial, nem à comunidade. Em resumo, a gente pode dizer que o comunitarismo ajuda, em geral, a refletir sobre os riscos que traz consigo a aceitação acrítica da visão liberal de vida humana. Então, é uma crítica muito mais do que uma teoria nova. É um balanço, é um contraponto, é para se pensar, mas não é efetivamente uma proposição do modo de vida específico. Por enquanto, sobre a história era isso. Continuamos semana que vem.